Meus alunos do 7º ano, boa tarde. Professor Soares falando, trazendo aqui mais uma aula, aqui no nosso dia 18 de maio. A nossa primeira parte, ela traz ainda uma correção da atividade da aula anterior. Lembrando que essas atividades da aula que a gente vai corrigir agora, elas fazem parte do último caderno, mas o meu objetivo aqui é corrigir essas atividades para ajudar na aprendizagem de vocês. E na segunda parte da nossa aula de hoje, eu vou estar trazendo informações sobre este assunto já agora do novo caderno, né, que vocês já receberam recentemente. Então aqui na primeira parte da aula, trazendo o comentário das últimas atividades. Para adiantar aqui, eu já fiz algumas informações, já escrevi aqui para diminuir mais o tempo do nosso vídeo, né? Então, primeiro, diz o seguinte: registra a expressão um produto. Essa palavra produto significa a multiplicação. Eu estou indicando aqui a multiplicação por esses pontinhos, ó. Um produto de quê? Do número, o produto de 4 números iguais a 5. Então, eu fiz aqui os 4 números iguais a 5. O produto, né, a multiplicação, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O número 5 4 vezes. E a outra maneira que eu posso escrever é fazendo assim, ó, 5 elevado a 4, onde o 4 é o expoente e o 5 é a base. E aqui o segundo quesito, escreva de outra maneira a expressão a seguir. Então eu já escrevi aqui, a outra expressão vai ser o número 20 elevado a 9, né, já que é o número que se repete, né, 20 vezes. 9 vezes, né? O 20 vai ficar multiplicado por ele mesmo 9 vezes, né? Já que são 9 fatores. Então, esses 9 fatores é o nosso expoente. E aqui o quinto quesito pede que você calcule o 2 elevado a 5. É quando eu fizer a multiplicação do 2 por ele mesmo 5 vezes. Então, eu já fiz aqui a multiplicação, vocês verifiquem. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, para cada um deles eu fiz aqui, ó, 2 elevado a 7, 3 elevado a 7 é o 3, multiplicado por ele mesmo 7 vezes, então vai dar 2.187. O 11 elevado a 0 é 1, né? 1 elevado a 50 é 1. Aqui lembrando que todo número elevado a 0 é igual a 1. E aqui eu tenho 10 elevado a 6, é o número 1 seguido de 6 zeros. Aqui pede que você faça a comparar as potências usando o sinal maior que e menor que. Aqui eu tenho maior que e aqui eu tenho menor que. Então, calculamos aqui do lado, ó, 5 elevado a 2, 25. 2 elevado a 5, que é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, dá 32. Então, a gente vai dizer que o 5 elevado a 2 é menor que 2 elevado a 5. Lembrando que o 2 elevado a 5 é 25. Desculpa, o 2 elevado a 5 é 32 e o 5 elevado a 2 é 25. Então, eu vou dizer que o 5 elevado a 2 é menor que o 2 elevado a 5. Então, aqui do lado é um cálculo desses valores. Ó. O 7 elevado a 4 tem um 2.401 e o 10 elevado a 3 é 1.000. Então, esse valor é maior do que 10 elevado a 3. 4 elevado a 3 é menor que o 2 elevado a 9. O 2 elevado a 9 é 512 e o 4 elevado a 3 é 64. Então, esse valor que representa 64 é menor do que 512, que é o 2 elevado a 9. E aqui na letra D, 1 elevado a 10 é 1 e 10 elevado a 1 é 10. Então, esse valor aqui é menor do que 10 elevado a 1. Se o valor de uma potência de base 10 é 100.000, qual é o valor do expoente? O valor do expoente é 5, né? Veja que o 10 elevado a 5 é o número 1, seguido de 5 zeros. Então, o expoente aqui é igual a 5. Representar geometricamente é você fazer o desenho, né? Você tem aqui 5 elevado a 2, representa um quadrado, tá aqui ele, ó. Um quadrado que tenha 5 de lado, 5, se eu chamar aqui centímetros, 5 centímetros de lado, ó. Então eu tenho 5 elevado a 2. Como também a letra B, eu fiz aqui
um quadrado, né? Não está muito bem desenhado, por o meu material aqui não é bom de eu fazer um desenho tão delicado assim, mas vendo que é um quadrado que tem 8 unidades aqui de lado, então eu tenho 8 ao quadrado. E aqui no sétimo quesito você pode afirmar que as expressões a seguir representam a mesma quantidade. Eu botei sim aqui. Se você calcular o 3 elevado a 2 é igual a 169. O 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Eu fiz aqui 12 vezes 12, 144. 5 ao quadrado é 25. Então, se você comparar 12 ao quadrado, 144, mais 5 ao quadrado, 25, você tem 169. E 169 é o mesmo valor aqui que não encontramos com 13 ao quadrado. Então, eles são iguais, né? 13 ao quadrado é igual à soma de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E aqui no oitavo quesito, primeiro calcule, depois escreva os resultados. Ou seja, esse 4 vezes 10 elevado a 7, veja o que é o 4 multiplicado por esse número, que representa 10 milhões. Então, 4 vezes 10 dá 40, vai ficar 40 milhões. O 9 vezes 10 elevado a 5 vai representar 900 mil. E aqui eu tenho 10 elevado a 6 é 1 milhão. E 2 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 é 1000, eu tenho 2 vezes 1000, né, que é a leitura. E aqui no quesito número 9, você pede que use a calculadora para encontrar o 7 ao quadrado. Então você vai, 27 ao quadrado, você vai botar lá na calculadora, vai clicar uma vez, vai escrever 27, aperta lá no sinal da multiplicação, vezes, e 27 de novo. Aí aperta no igual, você vai encontrar o valor de 27 ao quadrado. Aqui no quesito número 10, se você elevar o número 6 a um expoente n, você encontrará 216. Qual é o valor do expoente? Eu já botei aqui como resposta 3 e estou sugerindo que você atribua o valor para o n. Se o n for 0, aí você teria 6 elevado a 0 igual a 1. Se o n fosse 1, 6 elevado a 1, 6. Se o n for 2, 6 elevado a 2, 6 vezes 6, 36. E o n elevado a 3, o n sendo 3, fica 6 elevado a 3 igual a 216. Então aqui é uma maneira, você indo, fazendo as tentativas para encontrar. O outro valor é você decompor esse número, 216 em fatores primos, né? Então você vai encontrar 216 dividido por 2 dá 108, dividido por 2 dá 54, 54 por 2, 27, 27 por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então você vai encontrar em forma aqui de potência o 2 elevado a 3 multiplicado pelo 3 elevado a 3 também. Eu posso simplificar, já que eu tenho um produto de potência, eu posso transformar numa potência de um produto, ou seja, 2 vezes 3, que vai dar 6 elevado a 3. Então eu posso comparar 6 elevado a n, transformando 216 que eu encontrei em fatores primos, vai ficar 6 elevado a 3. Como eu tenho bases iguais, os expoentes necessariamente devem ser iguais. Então aqui no caso n também igual a 3. É uma outra maneira de você descobrir. E aqui no quesito número 11, pede que você escreva, né, esse número usando quilômetro. Quantos quilômetros, né, você vai encontrar? Então, esse valor aqui em quilômetros é você transformar esse 3 vezes 10 elevado a 8 que está em metro para quilômetro. Então, a transformação de metro para quilômetro, você vai deslocar a vírgula para a esquerda 3 casas. Então, aqui eu tenho metro, onde eu já estou, a vírgula está aqui. Você vai deslocar a vírgula 3 casas, ela vai ficar aqui, ó. Uma vez você vai dividir aqui por 10, depois por 10, depois por 10, chega em quilômetros, ou seja, por 1000, né? No caso, isso é uma divisão por 1000. Quando você dividir por 1000, você encontrou esse número. 3 vezes 10 elevado a 5.
Se você também quiser escrever aqui, usando números, você tem 3 vezes 100 mil, vai ficar 300 mil quilômetros. Você pode escrever assim ou dessa maneira. E aqui, usando a calculadora, encontre o 5 elevado a 6. Olha, você vai escrever na calculadora, como você vai fazer? Você vai clicar no 5, depois no sinal da multiplicação, e multiplica no 5 de novo. Aí você encontrou 25. Aí esse 25 você vai clicar de novo no vezes e aperta no 5. Você vai encontrar 125. 125 você vai tocar na multiplicação de novo, multiplica novamente por 5, você vai encontrar 625. 625 você vai clicar de novo no vezes, clica no 5, vai encontrar 3.125. 3.125, toca novamente no vezes, tecla no 5, você vai encontrar 15.625. Então você vai fazer para cada um desses números. E por último, nós temos aqui uma brincadeira. Observe a sequência. Um quadrado, escreveu aqui 1 igual a 1 elevado a 2. Aí tem um quadrado de lado 2, e aqui do lado tem 1 mais 3, que dá 4, que é igual a 2 elevado a 2. Mais embaixo tem um outro quadrado de lado 3. Veja que é 1 mais 3 mais 5. Se somarmos 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. 9 é igual a 3 elevado a 2. Aqui representa a soma dos 3 primeiros números ímpares. E aqui eu tenho outro quadrado de lado 4. A soma dos 4 primeiros números ímpares dá 16, que representa esse quadrado de lado 4. Então, aqui, o que a gente deve entender é que esses quadrados, eles são formados a partir do primeiro, ou seja, aqui eu tenho o primeiro quadradinho. Aí, para formar o segundo quadrado, que foi esse, foi colocado esse aqui e esse, deu 3. Depois, foi usado esse quadrado, tá aqui ele, ó, e tem 1, 2, 3, 4, 5, que formou o quadrado de lado 3. Depois do 3 veio, juntou esse quadrado anterior e colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Juntando, somando esses 4 primeiros, vai dar igual a 16, que vai dar igual a 4 ao quadrado. Então, se eu quiser fazer, se eu seguir aqui novamente, o que vai acontecer? Se eu quiser fazer aqui um próximo quadrado, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que descer aqui. Aí vai ficar assim. Veja aqui, ó. Aí ele vem para cá. Já disse para vocês que a minha máquina aqui de desenho não é tão boa, né? Mas veja o que iria acontecer. Eu iria somar agora os 5 primeiros números ímpares. Quem são eles? Seria o 1, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 9. Né? Seria até aqui. Se nós juntarmos esses valores, veja que vai dar quanto? 9 mais 1, 10. Né? 7 mais 3, 10. Que dá 20, mais 5, 25. Então, juntando os 5 primeiros números ímpares, vai dar igual a 25. Só que 25 é esse quadrado aqui de lado 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, veja que eu tenho aqui o quadrado anterior e eu adicionei esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o próximo quadrado, ele vai pegar esse aqui e vai somar esses 11 aqui, ó. Veja como é que ficaria. Se eu fosse fazer um outro quadrado aqui, iria ficar assim, ó. Se vai dar certo você entender aí, ó.
Aí nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então, eles são formados sempre com a soma dos números ímpares. Então, aqui para nós, pergunta assim, sem fazer desenhos, escreva a soma dos 20 primeiros números ímpares naturais. Então, eu escrevi aqui todos eles, né? Lembrando que os 20 primeiros é o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13. Se você somar todos esses números que estão aqui, vai dar um número 400. Certo? Só que aqui para nós, o que a gente vai fazer? Precisa fazer desenho? Não. Por que eu sei que é 400? Porque quando eu fizer a soma dos 20 primeiros, nós vamos encontrar um quadrado que vai ter lado 20. Por que lado 20? Porque 20 vezes 20 vai dar exatamente 400. O que vai ficar? 20 vezes 20 é 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Então, a nossa figura, a soma vai ter igual a 400. E dos 100 primeiros números ímpares? Então, para encontrar, basta que você imaginasse aí um quadrado que tivesse 100 vezes 100. 100 ao quadrado. 100 ao quadrado vai ser 100 vezes 100. Então, você tem 100 vezes 100. 100 vezes 100, lembrando, é o 10 elevado a 2, 10 elevado a 2, que é igual ao 10 elevado a 4. E 10 elevado a 4 é o 1 seguido de 4 zeros, que representa 10.000. Então, a gente fecha aqui o comentário dessa atividade que foi proposta para vocês na última aula. Vocês corrijam aí com o de vocês, né? E vejam aí, tire alguma dúvida que ainda tiver em relação a esse conteúdo sobre potenciação. Então, a gente vai agora aqui para o segundo momento da nossa aula, falando já dos novos conteúdos aí para esse novo caderno. Então, boa tarde e até mais.